Olá a todas e todos. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Aliteração, onde nós vamos continuar a nossa trajetória reflexiva a respeito das artes, que está quase chegando no final. Como eu havia dito no vídeo da semana passada, hoje nós vamos trazer como referências pensadoras mulheres. Mas antes de adentrar ao universo reflexivo dessas pensadoras, eu quero fazer uma reflexão minha, para explicar um pouco as minhas escolhas. Tanto com relação às pensadoras que eu escolhi, como aos textos que foram escolhidos e a maneira como eu vou abordar esses textos. Muito bem. A nossa cultura de herança europeia, ela tem como um dos princípios que a sustenta o princípio do patriarcado. Essa cultura patriarcal, ela relega a mulher nos diversos campos da vida, inclusive no campo do fazer artístico, a um papel de subalternidade. E esse papel de subalternidade da mulher no campo do fazer artístico, ele se apresenta em dois aspectos. O primeiro aspecto tem relação com a maneira como se representa a mulher nas artes. Nas artes de herança europeia, a mulher geralmente é representada ou no seu aspecto de exaltação estética e até de sensualização do corpo feminino, ou no aspecto maternal, seja uma maternidade literal ou uma maternidade simbólica. Mas é muito difícil a gente ver uma representação da mulher em algum aspecto mais empoderado da vida. Às vezes, quando isso acontece, a mulher acaba passando por um processo de metaforização. Eu vou dar um exemplo. Na obra A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, por exemplo, a figura principal da obra, que está em maior destaque, é uma mulher. Mas ela não está ali enquanto mulher. Ela é uma metáfora da liberdade, dos ideais da Revolução Francesa. Já o segundo aspecto de subalternidade da mulher no campo das artes se refere à dificuldade que nós temos, em geral, de enxergar com naturalidade a mulher enquanto artista. E eu vou aqui dar uma explicação simplória para um dos possíveis motivos disso acontecer. Na sociedade patriarcal, o lugar da mulher é o universo doméstico. E mesmo dentro desse universo, ela tende a ser silenciada. Os processos de criação artística são processos de pura explosão expressiva. Então percebam que a gente tem aí duas coisas incompatíveis. Como é possível relacionar naturalmente a presença de uma pessoa que está relegada a um universo tão restrito como o universo doméstico e que ainda assim tem que ficar em silêncio com um fenômeno de expressão pura? Então percebam que a dificuldade que a sociedade patriarcal tem é de lidar com naturalidade com as expressividades da mulher, incluindo aí a expressividade no campo do fazer artístico. Em virtude disso, as pensadoras que eu escolhi trazer para o nosso vídeo de hoje, elas vão tecer reflexões aqui que vão para além do campo do fazer artístico. São reflexões que atravessam o campo do fazer artístico e vão falar sobre representatividade, sobre processos ideológicos, sobre hierarquização de culturas no campo do fazer artístico e em outros campos da vida. Tá? Inclusive são temas que a gente já tratou em outros vídeos do nosso canal, mas que agora vão ganhar uma potência diferente na voz dessas mulheres. Por isso, eu resolvi abordar esses textos de uma maneira diferente também. Eu não vou tecer comentários e análises sobre os textos dessas mulheres. Eu quero que eles cheguem a vocês, da maneira mais pura e potente possível. Por isso eu vou pedir a vocês a licença de ler esses textos dessas mulheres, para que vocês recebam as palavras delas sem nenhuma mediação analítica. A mediação que eu vou fazer é só uma mediação instrumental, utilizando a minha voz. Mas eu não vou tecer comentário nenhum, nem antes
nem durante e nem depois das leituras. Certo? Muito bom. A primeira pensadora que eu vou trazer é muito conhecida. Angela Davis, uma professora e filósofa estadunidense que nasceu em 1944 e atualmente é professora emérita da Universidade da Califórnia. Angela Davis é talvez hoje uma das intelectuais e das ativistas mais respeitadas no mundo inteiro. E o texto dela que eu vou trazer faz parte de um livro chamado A Democracia da Abolição, que foi publicado pela primeira vez em 2005. Nesse livro, a Angela Davis faz um compilado de diversas entrevistas que ela deu. E numa dessas entrevistas, a pessoa que a está entrevistando pergunta para ela o que ela acha das estratégias de interrogatório utilizadas pelos Estados Unidos com os prisioneiros iraquianos nas prisões de Abu Ghraib e de Guantánamo. E que são estratégias que têm relação com alguns aspectos da cultura muçulmana. E aí ela vai responder da seguinte maneira. Eu diria que sempre tenho desconfiança quando a cultura é posta como estratégia ou resposta. Porque a cultura é tão mais complexa. A aparente explicação cultural a essas formas de tortura revela uma noção bem rudimentar de cultura. Porque se presume que um homem não muçulmano, abordado por uma inquisidora feminina vestida como dominatrix, que tenta lambuzá-lo com sangue menstrual, reagiria tão diferentemente de um homem muçulmano. Essas suposições sobre cultura são racistas por si sós. Quando as críticas sobre as torturas realizadas sob os auspícios do governo Bush supõem de forma arrogante que as torturas estão simplesmente explorando o fato de que a cultura islâmica é inerentemente mais sexista do que o que chamamos de cultura ocidental, as próprias críticas participam dessa violência. Esses mal-entendidos acerca de culturas são, portanto, muito efetivos como armas contra o terrorismo. A cultura não é estática, ela é viva. Ela tem a ver com práticas diárias, com mudanças, com diferenças. Supor que alguém pode conhecer tudo o que é importante a respeito de um indivíduo, se alguém conhece a cultura dele ou dela, é uma proposta racista por si só. É uma indicação do grau com que os Estados Unidos conduzem a guerra contra o terrorismo, a guerra pelo domínio global, com quaisquer armas que estejam disponíveis. As armas ideológicas são, com frequência, as mais poderosas. A noção de cultura fomentada pelos guerreiros contra o terror se baseia na ideia de que deve haver uma hierarquia de culturas dentro da qual a cultura islâmica já é inferior. Explicar as torturas dentro dessa estrutura pseudocultural significa definir as pessoas que já estão sendo torturadas como inferiores. Portanto, eu me pergunto se é possível pensar sobre a sua pergunta de uma forma diferente, de uma forma crítica quanto ao que tem sido realmente feito com esses seres humanos, com os corpos dos prisioneiros iraquianos, e de uma forma que interprete que os métodos de interrogatório dos Estados Unidos ilustram mais as estratégias e os métodos dos Estados Unidos do que os das pessoas que estão sofrendo a tortura. Mesmo que sejamos moralmente contrários à tortura, mesmo se pensarmos que somos fervorosamente contrários à tortura, o próprio processo de tomar uma posição frontal que lança a mão de termos de racismo luta contra a possibilidade de igualdade ou solidariedade. Acabamos por reforçar a inferioridade da pessoa que é vítima de tortura. É um tipo de violência epistêmica que coincide e acompanha a violência física que pensamos estar combatendo. O racismo contra os árabes tornou muito difícil reconhecer a liderança das comunidades que sofreram torturas no Iraque. As vítimas de tortura têm sido materializadas como um problema
que os cidadãos liberais norte-americanos devem buscar resolver. Sob várias formas, isso recapitula a história enfadonha das lutas contra o racismo contra os negros dentro dos Estados Unidos. Medidas drásticas foram exigidas, a fim de revelar a dinâmica do racismo e o que tem sido chamado de privilégios brancos não reconhecidos dentro dos círculos dos movimentos. Isso não significa dizer que todo ativista branco dos direitos civis foi abertamente racista, mas sim insistir no poder, naquela época e agora, das ideologias de inferioridade racial. A segunda pensadora que eu vou trazer, também muito conhecida, é Judith Butler, outra pensadora e filósofa estadunidense, que nasceu em 1956 e atualmente é professora da Universidade de Berkeley, na Califórnia. E a Judith Butler é considerada uma das principais teóricas dos feminismos contemporâneos. E o texto dela que eu trouxe é também uma entrevista que ela deu à escritora espanhola chamada Patricia Soler Beltrán, para uma revista de arte espanhola, a revista Minerva. E essa entrevista foi dada em junho de 2009. Palavras da Judith Butler. Quando eu estava definindo os argumentos do aspecto performativo de gênero, usei como exemplo as drag queens. E logo de cara muita gente escolheu esse caso para ilustrar a teoria da performatividade, de modo que isso teve uma influência muito significativa. Eu pretendi analisar como se relaciona a representação de gênero sobre o palco ou na rua com a teoria mais geral da performatividade, para mostrar que a representação forma parte de um conteúdo discursivo, ou seja, de algum modo ela também fala. Logicamente, a performatividade da linguagem nem sempre fala da mesma maneira que um espetáculo visual. O simples fato de nomear uma menina e considerá-la como tal gera atos de fala desde o seu nascimento. Talvez esses atos não sejam somente teatrais, e às vezes podem ser descritos ou representados de outra forma. Você se senta de uma maneira ou de outra. E ainda que isso não fale explicitamente de gênero, coloca o seu corpo a se encaixar com certas normas de gênero. Podemos dizer com isso que a performatividade pode operar sem palavras. Em qualquer caso, o teatro é importante. O teatro e a representação. É crucial fazer uma distinção sobre o teatro, que precisa de algum tipo de palco, e a representação, que pode acontecer sobre um palco ou fora dele, na rua, em casa ou em qualquer outra instituição. Eu uso a representação em seu sentido mais amplo. Acredito também que os mínimos sinais visuais desempenham um papel importante na construção de gênero. Quando, por exemplo, em um texto literário não se descreve algo ou alguém em detalhes, desaparecem os sinais visuais que permitem determinar o gênero. Nesse sentido, é interessante ler Jeanette Winterson, quando ela não utiliza nenhum pronome pessoal em sua obra. Ou pensemos ainda em Marcel Proust e sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Albertine está apaixonada pelo homem, pela mulher, ou o que existe é uma substituição? Em Henry James, ocorre também algo parecido. Quando parece haver duas pessoas heterossexuais que estão apaixonadas, aparece uma terceira pessoa que é crucial para a cena. Mas nós não sabemos identificar se essa pessoa é um homem ou uma mulher. A apreensão de gênero está vinculada a essa classe de sinais que às vezes podem ser somente uma voz, uma maneira de escrever, ou até mesmo uma maneira de se manter em silêncio, de não aparecer. Nas representações do grande poder, nas cenas governamentais, às vezes há uma mulher em cena, às vezes não. O que aparece e o que não aparece guarda uma relação íntima com onde e como se permite a presença das mulheres no centro do campo visual. Por exemplo, quando eu recebo a revista The New Left Review, eu sequer vou olhar os temas dos artigos que aparecem nas capas, porque o que me deixa mais admirada é que todos os seus autores sejam homens. O gênero não está marcado de maneira enfática, mas está em todas as partes.
o que se exclui do campo visual é às vezes tão importante como o que se mostra. Bom, a terceira pensadora que eu trouxe é menos conhecida, mas não menos importante. É a professora Carminda Mendes André, uma professora brasileira que nasceu em 1961. Ela é mestre em filosofia, doutora em educação e pesquisadora da arte contemporânea e da arte educação. Ela atualmente é professora do Instituto de Artes da Unesp, onde eu tive a grande alegria e o prazer de conviver com ela durante um período da minha vida. E o texto da professora Carminda que eu trouxe se chama Para uma Pedagogia da Aula Ritual. Esse texto faz parte de um livro chamado Terras Férteis, Pesquisas em Arte, Educação e Arte Contemporânea, que foi organizado por ela e por um outro intelectual, e que foi publicado pela primeira vez pela editora BT Acadêmica do Rio de Janeiro em 2015. Palavras da professora Carminda. Ao compararmos a produção artística contemporânea com a moderna, pudemos perceber a ocorrência de uma transformação no princípio de realidade do sujeito do agora. Se anteriormente a realidade era pressentida como um dado, mesmo que flexível, atualmente essa certeza se esvaneceu. A perspectiva que trabalhamos neste capítulo entende a realidade constituída pela mesma virtualidade da montagem de um jornal televisivo ou de um documentário. O real passa a ser o que organizamos dos fatos dispersos. Essa transformação coincide com a deslegitimação dos sistemas filosóficos que insiste em promover a autonomia do sujeito ainda nos moldes iluministas. Os fatos confirmam o descrédito nesse discurso. O mundo racionalista do Ocidente tem vivido acontecimentos terrificantes em nome da racionalização da vida cotidiana. O fascismo, com seus experimentos genéticos, ou a bomba de Hiroshima, só para dar alguns exemplos, desestabilizaram a confiança nos discursos totalizantes como saída para a humanidade. Os fatos do mundo moderno, suas aberrações, mostraram que algo não saiu como previsto. O que era legítimo caminho para a liberdade do homem, as ciências, o conhecimento científico e a arte, apesar de suas conquistas no campo das ciências e das tecnologias, criou um cotidiano vazio de humanidade, um trabalho mecânico, uma relação de produção subserviente e a estetização da vida cotidiana com seu apelo para o espetáculo. Instaura-se o debate, modernidade versus pós-modernidade, em uma de suas possíveis linhas de força, racionalismo versus irracionalismo. No entanto, a condição pós-moderna é muito mais do que a tomada de posição de um lado ou outro. A realidade é pensada entre o racional e o inconsciente, entre o sistema e o acaso, entre a representação e o sintoma. Os adeptos ao resgate da racionalidade moderna acreditam na possibilidade de um projeto unificador, projeto que levaria as vozes ao consenso. Sob essa ótica, a razão moderna estaria em crise por ter sido subjugada à lógica de mercado. Reparar esse desvio de percurso e restaurar o projeto da modernidade, apontam esses críticos. O projeto moderno apostou no trabalho como ação primeira para a evolução humana, e nisso concordam marxistas e não marxistas. No entanto, a armadilha se arma quando a lógica de mercado encaminha o cidadão ao jugo da ideologia da exploração-produção, ou, como nos esclarece Marilena Chauí, por uma ideologia da competência. Para o sujeito que faz arte, como homem livre, apresenta-se uma situação contraditória, quando se torna operário do sistema financeiro, transformando o seu fazer em salário. Ou seja, transforma a sua produção em valor de troca. Esse fato não produziria grandes conflitos se não fossem os mercadores da arte os legitimadores do que seja ou não boa arte. O valor da arte no mercado tem se medido pelo entretenimento ou pelo número nas vendas. Muito longe
da função formadora, o conhecimento, dentro dessa lógica consumista, também sofre um processo de reducionismo. Torna-se informação. Esse proceder transforma os estabelecimentos de ensino em transmissores de informação, capacitadores de profissionais para o mercado de trabalho. A escola, espaço legitimador do conhecimento, se torna capacitadora de técnicos. Em confronto com o projeto educacional moderno, essa transformação funcional da escola aparenta ter sofrido um reducionismo nocivo. No projeto ideal da modernidade, a educação assume o papel de formadora do sujeito emancipado. No entanto, com a perda da validade da rede de verdades básicas da modernidade, os educadores se perguntam: de que maneira seria possível interferir na condução humana individual e coletiva neste cenário de pulverização dos antigos valores, transformando o cidadão em sujeito autônomo? Apesar do cenário de desconstrução, muitos educadores acenam para a proposta da ética do discurso, de Habermas, fundamentada com base na dialogicidade, ou seja, na ideia de buscar o consenso, homogeneidade, entre os discursos dispersos, múltiplos. Com essas palavras da professora Carmina, então, eu encerro o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente vai encerrar esse primeiro ciclo de reflexões a respeito da arte, onde eu vou pegar todos os valores e as ideias transmitidas em todos esses vídeos até então, para fazer uma espécie de conclusão sobre as reflexões a respeito da arte, para que essa conclusão sirva como premissa para a gente iniciar, então, o segundo percurso reflexivo, que vai ser mais específico ao campo da literatura. Tá certo? Convido a todas e todos mais uma vez para visitar nosso blog, curtir nossas redes sociais, enfim, curtir os vídeos, se inscrever no canal, né? Ampliar cada vez mais aí a força dessa nossa reflexão. Queria agradecer a todas e todos e espero vocês a semana que vem de novo. Tchau, tchau, gente. Valeu!